Uma boa noite a todos. Que Deus em sua infinita bondade nos ampare, nos fortaleça, nos ilumine. E nós vamos agradecendo uma vez mais pela oportunidade sagrada, bendita de estarmos juntos. Que essas vibrações elas se estendam a todos os lares da terra, que elas se estendam ao nosso lar. Nós hoje trouxemos do livro Libertação, é um relato interessante de um investigador de polícia que no fundo ele tem um processo ali de auto-obsessão, né? E nós vamos ver com isso a importância do pensamento. Sempre temos falado a respeito disso, né? E nós lembramos que no livro Ação e Reação, o instrutor Silas, ele compara ali as funções do pensamento com as funções de uma televisão. Ele ressalta que na radiofonia e na televisão, os elétrons que carregam as modulações da palavra e os elementos da imagem se deslocam no espaço com velocidade igual à da luz. Então vejam que a velocidade do nosso pensamento ela é igual à velocidade da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo. Então vejam a velocidade, a importância, a rapidez que tem o nosso pensamento. Porque falamos, mas eu só estou pensando, mas esse pensamento ele tem forma, ele tem velocidade, né? Ele está ali saturado, ele está carregado com as vibrações que nos são ali peculiares, que são inerentes a nós. Então esse pensamento ele tem uma velocidade igual à da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo. Ora, num só local podem funcionar um posto de emissão e outro de recepção, compreendendo-se que num segundo as palavras e as imagens podem ser irradiadas e captadas simultaneamente, depois de atravessarem imensos domínios do espaço em fração infinitesimal de tempo. Imaginemos agora o pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. Emitido por nós, ele volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos, levando-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras que naturalmente se nos fixam o espírito quando alimentados pelo combustível de nossos desejos ou da nossa atenção. Daí a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres, nos propósitos mais puros da vida, porque energias atraem energias da mesma natureza. Vejam, energias atraem energias da mesma natureza. E quando estacionárias na viciação ou na sombra, as forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito, reanimadas, intensificadas pelos elementos que com elas se harmonizam. Então vejam a importância do teor dos nossos pensamentos. E para que esses pensamentos eles melhorem gradativamente, nós temos que nos alimentar de coisas boas, de boas leituras, de boas reflexões, né? Começarmos a selecionarmos tudo aquilo que vemos, que ouvimos, e tudo isso para que gradativamente os nossos sentimentos sejam melhorados, eles sejam depurados, porque o nosso pensamento ele nada mais é do fruto do que aquilo que nós somos. Então é muito importante uma autoanálise sincera e percebermos qual tem sido o teor dos nossos pensamentos. Quando eu acordo de manhã, quais são os primeiros pensamentos que me vêm à cabeça? O que eu alimento ao longo do dia? Tristeza, melancolia, revolta, mágoa, ou esperança, alegria, força de vontade. É claro que nenhum de nós é santo, mas daí justamente esse convite para que gradativamente nós possamos nos substituir os nossos pensamentos que são nocivos, que não nos fazem bem, por outros pensamentos mais reconfortantes, que tragam ali a paz, que nos convidem ali à disciplina, enfim, a gratidão, a valorização da vida. E no livro Libertação, então, ele traz um caso de um investigador de polícia e nós
vamos ver aqui que os espíritos orientadores, né, o Gubbio, eles estão analisando esse caso. Então, olha, temos sob o nosso olhar um investigador de polícia em graves perturbações. Ele não soube deter o bastão da responsabilidade. Dele abusou para humilhar e ferir. Então nós vamos ver que é um investigador de polícia que teve ali nas mãos grande responsabilidade, o poder. No entanto, ele usou esse poder para humilhar e para ferir. Adiantando um pouco, o que ele fazia? A pretexto ali de manter a ordem, ele não só inquiria, não só investigava, mas ele espancava, ele torturava muitas pessoas, né? Então nós vamos ver a consequência disso. Então, durante alguns anos, ele conseguiu manter o remorso à distância, que tantas ações que foram feitas assim, e durante muito tempo, aquilo não abalava, né? Ele manteve ali, durante muito tempo, o remorso à distância. Todavia, né, entretanto, cada pensamento de indignação das vítimas passou a circular-lhe na atmosfera psíquica, esperando o ensejo, né, esperando a oportunidade de fazer sentir. Então, durante muito tempo, aqueles pensamentos das vítimas dele, de raiva, de ódio, de indignação, estavam ali circulando o campo mental dele. E durante alguns anos não encontrou campo porque o remorso não atingia, né? Com a maneira cruel de proceder, ele atraiu também, não só a ira de muita gente, não só a ira das vítimas, mas atraiu também a convivência constante de entidades de péssimo comportamento que mais lhe arruinaram o teor da vida mental. Então, além daquelas pessoas que ele torturou, das vítimas, pelo comportamento e pela atitude, ele atraiu outros espíritos em condições bastante difíceis, né, que contribuíram para que ele tivesse problemas cada vez maiores. Só reforçando que aqui ele está encarnado, vivo, né, numa sala de espera de um consultório psiquiátrico. Ele está ali com muito suor, frio, né, com extrema palidez, com traços ali de horror, porque ele via muitas imagens, ele se sentia perseguido, e só ele via, né? Ali as pessoas que estavam o ajudando não viam, mas ele via por quê? Justamente fruto desses espancamentos que ele fazia, dessas torturas. Então, esse remorso que ele foi alimentando depois de um tempo, foi abrindo ali campo para essas imagens que o perseguiam, né? Olha, então ele não só atrai a ira de muita gente, como foi dito, mas a convivência de outros espíritos ali de péssimo comportamento. E aqui diz: chegado o tempo de meditar sobre os caminhos percorridos na intimidade dos primeiros sintomas de senectude corporal, ou seja, vai chegando ali a idade madura, em que ele começa a lembrar, a refletir um pouco o que ele tinha feito ao longo da vida. E aí o remorso abriu-lhe grande brecha na fortaleza em que se entrincheirava. As forças acumuladas dos pensamentos destrutivos que provocou para si mesmo, através da conduta irrefletida que se entregou levianamente, libertadas de súbito pela aflição e pelo medo, quebraram-lhe a fantasiosa resistência orgânica. Quais tempestades que se sucedem furiosas, esbarrondando a represa frágil com que se acredita conter o impulso crescente das águas. Então, mais tarde, né, quando ele está atingindo ali a senectude, a idade mais madura, né, ele começa a fazer essa reflexão e aí abre ali o remorso e ele começa então a alimentar a aflição e o medo. E aqui fala que esse remorso, essa aflição e esse medo seria como uma tempestade que rompe ali uma represa, porque durante muito tempo esse remorso, esse arrependimento, ele foi represado, mas aqui a culpa é tão grande que é como se fosse uma represa ali que é destruída, e aí ele se vê atormentado, né, pelos os espíritos que se identificavam com ele, ou a raiva, a fúria daqueles que ele havia torturado.
Vejam que é muito importante o nosso arrependimento, a análise, mas o remorso ele é altamente destrutivo, né? Mas antes de mais nada, a gente tem que sempre procurar ali tomar muito cuidado com as nossas atitudes, né? Para que elas não gerem depois lá na frente esse remorso que pode destruir, que pode gerar até um processo de não só de obsessão, mas também de auto-obsessão, porque há situações em que podemos prejudicar alguém, que esse alguém pode ter nos perdoado. No entanto, essa culpa atinge tamanha forma que ela se transforma mais do que arrependimento em remorso. E ali um processo de auto-obsessão, né, intenso, cuja liberdade ali às vezes demora largos anos para o refazimento ali, né, da nossa serenidade, da nossa consciência, né? E aqui diz, sobrevindo a crise, depois da crise, energias desequilibradas da mente em desvario vergastaram-lhe, né? Foram ali destruindo os delicados órgãos do corpo físico. Os mais vulneráveis, os órgãos mais vulneráveis do corpo dele, sofreram consequências terríveis. Não apenas o sistema nervoso padece tortura incrível. O fígado traumatizado inclina-se para a cirrose fatal. Então vejam que toda essa situação provocou sérios distúrbios no sistema nervoso, né, dele, mas outros órgãos seriam afetados, como o fígado, que caminhariam para uma cirrose, né? Então vejam que são problemas físicos, mas cuja origem elas são de problemas ali de comportamento dele, de pensamentos destrutivos, né? Então o corpo ali ele foi somatizando, ele foi absorvendo aquilo que ele tinha criado para si próprio, né? Sentindo as interrogações silenciosas do olhar quanto à solução possível daquele enigma doloroso, o orientador continuou. Esse amigo, no fundo, está perseguido por si mesmo, atormentado pelo que fez e pelo que tem sido. Podemos perguntar, mas como ele vai se modificar? Como isso vai mudar? Como vai mudar esse quadro? Só a extrema modificação mental para o bem poderá conservá-lo no vaso físico, ou seja, para mantê-lo vivo, mantê-lo na terra, só uma extrema modificação mental. Uma fé renovadora com esforço de reforma persistente digna da vida moral mais nobre irá conferir-lhe diretrizes superiores, dotando-o de forças imprescindíveis à autorrestauração. Então vejam que esse processo que ele está passando tão doloroso de se sentir perseguido, isso não deixa de ser ali um convite para que ele se volte mais a autorrefazimento, a espiritualidade, a renovação íntima, né? Que também, como ele fala aqui, está ligada à extrema modificação mental para o bem. Enfim, só essa mudança íntima para o bem é que vai ali permitir a ele forças orgânicas suficientes para manter aqui as células físicas em funcionamento e mantê-lo vivo, né? Ele permanece dominado pelos quadros malignos que improvisou em gabinetes isolados e escuros, pelo simples gosto de espancar infelizes a pretexto de salvaguardar a harmonia social. Então vejam que ele espancava ali, até com gosto, né? A pretexto, com a desculpa de que ele estava mantendo ali a ordem social, mas ele sentia um certo prazer ali em espancar ali as pessoas. E ele continua dizendo, a memória é um disco vivo e milagroso. Fotografa as imagens das nossas ações, recolhe o som de quanto falamos e ouvimos. Por intermédio dela, somos condenados ou absolvidos dentro de nós mesmos. Então, tudo aquilo que nós pensamos, que nós falamos, né, aquilo fica gravado em nós, ali no nosso corpo espiritual. Por isso é que se fala que tudo, o bem ou o mal, é uma construção pessoal, que nós não podemos atribuir a responsabilidade absolutamente a ninguém, a não ser a nós mesmos. Mas vejam que a mesma capacidade que nós temos de usar a nossa inteligência, a nossa energia, a nossa saúde para destruir é a mesma capacidade que temos para construir. Por isso é tão importante pensarmos quais as escolhas que temos feito, não é?
Então, tem uma imagem que eu acho interessante que diz que a mesma onda que enfurecida ela joga um barco contra um rochedo, contra uma pedra, é a mesma onda também que devolve ali, voltando, ela devolve, aquela água devolve um barco para navegar ali novamente, né? Enfim, é a escolha, são as energias que nós adotamos. Então temos, como Jesus falava, sois deuses, né? Nós temos uma capacidade de construir, de ajudar, de nos ajudarmos, né? A gente está falando aqui de processos de agressão ao outro, mas quantas vezes nós podemos também nos autodestruir, né? Provocar processos de auto-obsessão. Então é muito importante, né? Aproveitarmos os recursos que a vida nos oferece, a prece, o trabalho, o estudo, a reflexão, né? Uma boa música, um bom livro, enfim, a natureza. Quantas ferramentas, né? Quantos recursos a vida nos oferece para que possamos alimentar o nosso espírito de esperança, de boa vontade, evitando a mágoa, o rancor, né? Para que a nossa mente, igualmente, ela esteja serena, ela esteja aberta para receber as melhores influências, né? Os eflúvios ali dos espíritos amorosos, e assim caminharmos com mais segurança, né? Então fica aqui esse aprendizado sobre a importância do pensamento, né? E é uma reflexão em relação às nossas escolhas. Mas quem tiver interesse em ler na íntegra está no livro Libertação, que é o capítulo 11, Valiosa Esperança, que trata desse investigador de polícia. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos, que Jesus, nosso amigo e mestre, possa nos envolver esta noite para que o tema em que tivemos a oportunidade de escolher para refletirmos sobre as nossas responsabilidades espirituais possam tranquilizar o nosso coração e trazer-nos a vontade da modificação tão necessária que nós precisamos fazer em nós mesmos, a fim de que tenhamos condições melhores nesse mundo de regeneração. O tema dessa noite, por ser de início, né, que é sempre o estudo do Evangelho, nós tivemos como tema o papel da mulher no processo evolutivo do planeta, e escolhemos para a prece dessa noite um texto do livro Caminhos de Volta, de Francisco Cândido Xavier, de Espíritos Diversos. Esse texto vai falar especialmente à mulher, nas palavras de Emmanuel, e que será a nossa prece desta noite de início do trabalho. Homem e mulher guardam idênticos direitos perante as leis da vida, e ambos análogas características de imortalidade, nos dois os mesmos atributos do Espírito Eterno. Entretanto, a sabedoria da criação entregou à mulher as chaves da vida, com ela a repetição do berço, dos prodígios do renascimento. O homem dominará a natureza, erguerá impérios, influenciará povos ou marcará época. No entanto, a humanização de tudo isso pertence à mulher, que o embala nos vínculos de sua própria renovação. Por muito poderosos hajam sido os conquistadores da terra no passado e no presente, e por mais cultos os filósofos que traçam as diretrizes da cultura humana, de nenhum deles a vida suprimiu a necessidade das entranhas femininas para que se lhes gerasse a existência. E ainda agora, quando a ciência do mundo se dispõe a intervir nos processos da reencarnação, procurando nova anidação dos recursos genéticos,
a favor da gestação em proveta criadora, nenhum sistema de sublimação espiritual pode substituir a assistência materna no trabalho do renascimento físico, porque unicamente o amor é a luz da civilização, conduzindo-a para a integração com Deus. Se te encontras na experiência feminina, ante os impositivos da evolução, é natural te compreendas no mesmo nível do homem relativamente à cultura e à inteligência, com a mesma segurança de competência. Mas, para a demonstração disso, não busque os pontos de vivência em que a maioria dos homens falhou tantas vezes. Para te mostrares tão eficiente quanto os melhores companheiros da terra, não é necessário desças aos precipícios a que tantos se arrojaram na própria imprevidência. Recorda que podes ombrear com todos eles em matéria de trabalho e habilitação, entendimento e responsabilidade, mas é preciso pensar que Deus nos confiou aos homens os dons que te concedeu na perpetuação da vida e no sustento do amor. Que Deus, na sua misericórdia infinita, possa dar-nos a luz no pensamento, a fortaleza no coração, para que diante desta oportunidade material de virmos como mulheres, sejamos o vínculo de ligação em que a transição do planeta possa ser realizada de maneira que impere, antes de tudo, a resiliência, o amor, a empatia, o companheirismo, o compartilhamento das responsabilidades espirituais, em que, antes de tudo, quando nos preparamos para vir como mulheres, estejamos atentas aos desígnios divinos que nos ofereceram a oportunidade de transmitir os dons da vida material para que Deus estivesse presente em todos os homens. Que assim seja. Queridos, hoje em dia, vemos muitas vezes a revelia, como se fosse na rebeldia, das nossas intenções de críticas quanto às dificuldades que carregamos nas nossas transformações morais. Então, culpa-se muitas vezes o homem pela violência e pela transformação da mulher, que por muitos anos foi submetida ao poder da masculinidade, em que, diante desta condição de revolta, muitas vezes, a sociedade expõe, como nos diz Emmanuel, as condições de falhas morais ao qual os dois gêneros carregam. E nós, em desrespeito aos processos de transição espiritual, aos nossos irmãos em que, na masculinidade física, optaram pela feminilidade do coração, e as mulheres, no coração da masculinidade, importaram-se em trazer a condição de perpetuação da força para com os seus semelhantes, muitas vezes deixamos de perceber o quanto Deus nos permite a escolha para que possamos encontrar finalmente o caminho mais assertivo diante das nossas decisões, que sem dúvida, no momento de transição do planeta para a regeneração,
infunde, extingue nas condições que nós precisamos fazer sempre na mudança em nós mesmos antes de tudo. O Allan Kardec, em comentário sobre a questão 202 do Livro dos Espíritos, ele diz assim: todas as questões, levantando e lembrando que todas as questões e todos os itens e textos estarão no site para a complementação do estudo desta reunião. Então Kardec diz assim na questão 202: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. O espírito encarna como homem ou mulher, porque o espírito em si não tem sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais e com esse ensejo, de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Kardec, na sua didática, na sua perspicácia de perguntas na codificação, traz-nos a racionalidade da questão da reencarnação, em que nos possibilita tanto o desenvolvimento das condições de sustentação material na masculinidade, quanto no aprendizado e no equilíbrio do coração na feminilidade. Então, o espírito em si não apresenta as características sexuais da materialidade, mas nas suas tendências. E vamos mais adiante. Kardec não deixou dúvida quanto à necessidade do espírito encarnar, ora como homem, ora como mulher, diante das provas, que ele tem que passar. Uma vez que precisa progredir em tudo. E essa aquisição de experiência, sempre num corpo físico novo, seja do homem e da mulher, é sempre importante para nós. Reencarnar, como todos nós sabemos, significa entrar de novo ao processo da materialidade, no corpo de carne, Entrando nessa ideia, vamos pensar em especial o que o espírito traz nas responsabilidades quando vem encarnando como mulher. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz o seguinte: o papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe, é a grande consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo filho é seu o porvir e prepara o homem para o futuro. Por isso, as sociedades que a deprimem-se a si mesmas. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido é que faz a família forte, a sociedade grande, moral e unida. Então, diante da oportunidade de vir como mulher, nós temos em nosso esteio, apesar da fragilidade do nosso corpo físico, a força de estrutura de uma sociedade que não devemos perder de vista quando diante de direitos e deveres, muitas vezes, homens e mulheres lutam para ver quais são as condições que um se sobrepõe ao outro. E não é esse o objetivo reencarnatório do espírito, não é? Vamos fazer uma comparação ainda na pergunta 821 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Resposta do Espírito de Verdade: sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. O que ele quis dizer com isso? Que as noções da vida são as noções que devemos estar experienciando através das expressões reencarnatórias, a fim de formar em nosso espírito o caráter, as condições necessárias
para que sejamos criaturas do bem. Se Deus o permitiu, quando fôssemos criados, tivéssemos a liberdade de escolha, trilhando os próprios passos, construindo o próprio caminho segundo a nossa vontade, é de bom parecer, é de nossa reflexão, que a mulher, antes de tudo, trará através do exemplo e da proteção a condição ao que o homem, trazendo espiritualmente as suas tendências, possam ser amenizadas, a fim de que, quando puder escolher pelas próprias questões de pensamento, ele possa discernir aquilo que precisa mudar em si mesmo e não nos outros. A mulher, antes de tudo, não é que tenha maior responsabilidade que o homem, mas por estarmos mais diante da união espiritual através da maternidade, nós temos uma ação mais influenciável ao espírito do que aqueles que vêm com a masculinidade, trazendo o amparo, o compartilhamento de responsabilidade. A gente não deve ter dúvida também que tanto a maternidade quanto a paternidade vai ser sempre uma missão, no mínimo porque estão os pais sempre responsáveis de formar o caráter da criatura que vem em seus braços. Em misericórdia, nós rogamos a oportunidade da vida. Sabemos que no plano espiritual são reunidos os espíritos que serão responsáveis pelo processo da reencarnação, como pai, como mãe e aqueles que virão neste processo como filhos, além de companheiros da espiritualidade que fraternalmente nos amam, que nos vão estimular as tendências de responsabilidade para essa oportunidade. Então, todos nós temos como missão a condição de orientar, mesmo as mulheres que não têm filhos, mesmo os homens que ainda não fazem o papel de pais, porque na essência e no germe divino, através das várias vidas materiais, aprendemos a ser pais e mães. A gente não pode esquecer que a mulher tem essa incumbência especial da educação dos filhos. Não é porque tenha mais tempo, muitas vezes o homem também tem mais tempo, mas essa ligação, eu repito, que nós temos de dar a vida material a um espírito, faz com que ele seja mais acessível à orientação feminina do que a masculina. A gente deve recordar que há muitos anos atrás, cabia sempre à mulher a educação dos filhos, o homem não participava disso, né? O homem competia, por exemplo, no trabalho fora de casa, para ter os recursos financeiros, né? Para prover a família. Restava um ônus para a mulher que era bastante pesado, porque além da educação dos filhos, ela tinha os afazeres domésticos, né? O papel era imenso, então tinha bem maior responsabilidade, porque tinha incumbência desde aquela época de preparar o homem para o futuro. Antigamente se exigia mais da mulher a obrigação de educação do que hoje, né? Porque hoje a gente tem que imaginar, quando a gente fala homem do futuro, a gente tem que imaginar que são os espíritos que estão reencarnando, tanto homem quanto mulher, né? Esse trabalho era valorizado, né, naquela época, mas como espíritos que estamos aprendendo a ser homens e mulheres, evidentemente nós gostaríamos de ter a participação mais ativa na sociedade. E essa participação ativa que já Leon Denis frisava
no seu livro, que já dentro do Livro dos Espíritos, Allan Kardec foi esclarecido pelo Espírito de Verdade, tanto homem quanto mulher têm as mesmas responsabilidades, direitos e deveres, mas que a sociedade em si, por ser ao longo da história uma questão de poder, né? Porque naquela época, desde os primórdios humanos, nós tomávamos posse da natureza, tomávamos posse das coisas de outras pessoas como uma forma de sobrevivência. Isso ainda instiga a humanidade à preservação da sobrevivência pelo poder, que tem que mudar de qualquer maneira no mundo de regeneração, porque a essência divina do espírito não é a masculinidade ou a feminilidade, mas o processo evolutivo para a pureza espiritual, né? Em que a condição intermediária passa no mundo de expiação e prova, né? Porque mais tarde nós estaremos vendo quais as condições celestes que serão acrescentadas às duas posições de gênero, sob a responsabilidade de seu progresso. Então, hoje, vendo a mulher trabalhando tanto fora de casa como dentro de casa, ela tem, sem dúvida, um ônus dobrado, né? Então, o exigir que a mulher fique dentro de casa ou trabalhe para sua sustentação, são condições que não são éticas, que a sociedade com o tempo vai ter que surgir sob uma nova visão, sobre uma nova perspectiva, um novo prisma, né, de consciência do espírito e não mais a consciência de gênero. Com tudo isso, não podemos nos esquecer que a mulher não ficou liberada do compromisso maior, que é o objetivo espiritual de preparar o ser humano, sobretudo considerando ainda no Livro dos Espíritos, a questão 820, em que se faz a seguinte afirmação: Deus apropriou à organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menos força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Nascemos simples, ignorantes na reencarnação física também, né? Na parte física, porque essa dependência faz com que a gente crie ligações de afeto. E a mãe, mulher, mais do que tudo, consegue transformar uma criatura quando esse vínculo está ligado às trajetórias dos corretivos morais na persistência do amor, né? No Livro dos Espíritos, ainda na questão 822, nós vamos ver um comentário do Kardec que eu acho que dá a finalização do nosso estudo desta noite. Diz assim: os direitos de homens e mulheres são iguais, as funções não. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e noutro sobre esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Desde esta época, se nós formos estudar a codificação, nós vemos o quanto já nos alertava sobre a necessidade da sociedade colocar responsabilidades gerais para a humanidade. Não existem funções deliberativas, mas existem funções que caracterizam o gênero para a sua realização mais efetiva.
E afinal, para a gente lembrar que diante do nosso livre-arbítrio, que nos permite escolher, decidir, mas que também nos torna responsáveis pelo que a gente decidir, né? Pela decisão, nós vamos naturalmente também ter que assumir as consequências daquilo que realizamos. Que nós, como mulheres, possamos ser veículos de luz diante do Evangelho para aqueles que nos rogam a oportunidade da vida material, a fim de que possam progredir através do nosso exemplo, da nossa prece e do nosso amor. Muita paz para todos e obrigada.